Salve, salve! Sejam bem-vindos ao episódio 17 da BR81 TV. Estamos aqui no Rock and Ribs, a casa mais rock and roll da cidade do Recife. Eu sou o Tacito Gueiros e este momento é o que eu dou aquela paradinha para que você possa deixar o seu like, deixar o seu comentário, assinar o nosso canal, ativar o sininho das notificações, tá? Os links aqui embaixo. Faz isso aí que eu vou esperar um pouquinho. E vamos começar o nosso papo de hoje falando de cinema, cinebiografia, artistas. A gente veio aí de uma série de episódios com alguns convidados especiais e eles vão voltar. Mas vamos começar falando de Rocketman. Estreou ontem cinebiografia de Elton John e que o diretor Dexter Fletcher promete que vai ser tudo o que o Rhapsody, o Bohemian Rhapsody, que conta a história do Queen, não pôde ser. Para começo de conversa, o Rocketman tem censura 18 anos e ele promete que, por ter assumido a direção desde o início, alguns assuntos mais polêmicos, outros assuntos relativos à orientação sexual deverão ser abordados de maneira mais franca, mais clara. O Dexter Fletcher, ele também foi o diretor do Bohemian Rhapsody, mas ele assumiu a direção dos trabalhos no meio da produção por causa da demissão do Bryan Singer, que era o antigo diretor. E por conta disso ele se ressente de não poder ter dado aquele toque que ele queria, ter abordado a história de uma forma talvez mais franca, e ele diz que o filme, como foi lançado nos cinemas, era uma versão para menores da história do Queen. Fato esse que ele promete corrigir agora na produção do Rocketman. O filme ele tem a produção do próprio Elton John, junto com a modelo Claudia Schiffer, e a produção executiva do marido de Elton John, com os cuidados do próprio Elton John. Elton John, todo mundo sabe, pianista e cantor britânico, excelente compositor, conta com a parceria de Bernie Taupin, que é um poeta inglês e que é o autor da maioria das letras dele, autor daquele sucesso Nikita, lá dos anos 80, onde se fala de um romance com uma russa. Muito bom. É um filme que a gente também está esperando para ver e assim que a gente vê, a gente traz aqui para vocês, ok? Mudando de assunto, vamos falar de treta. O ex-guitarrista do Capital Inicial, Louro Jones, que está lá desde a formação original, lá desde o Aborto Elétrico e para o Capital Inicial, resolveu processar agora o Capital por conta de direitos não pagos desde o acústico, aquele acústico lá do ano que foi lançado em 2000. Segundo o advogado do Louro Jones, tem mais de 1 milhão aí em direitos que não foram pagos, porque o acordo que eles fizeram quando o Louro Jones saiu do Capital Inicial em 2002, 2 anos depois do lançamento do acústico, o acordo foi um acordo que não chegou nem a R$100 mil, e esse acordo cobria um período de tempo que deixou de fora justamente o período em que esse disco e o DVD do acústico mais vendeu. Ele deu nada, ficou de fora do acordo. E vale lembrar que o acústico foi responsável por catapultar novamente a carreira do Capital Inicial, que estava praticamente acabada desde que Dinho tinha saído lá na década de 90 e tal. E aí quando voltaram em 2000, eles lançaram o acústico. E aí, pelo menos a impressão que dá é que o Capital Inicial voltou fazendo muito mais sucesso até do que ele fazia lá nos anos 80. Pelo menos a gente sente nos shows que a gente faz, tem algumas músicas do Capital, tem um público que sempre pede Capital Inicial e que, se você for olhar, realmente não é um público que conhece o Capital dos anos 80. Talvez ali seja exatamente fruto do sucesso que veio do acústico aí nos anos 2000. E vamos fazer agora aquela pausa para a nossa produção lançar a vinheta dos nossos parceiros. Lembrando aqui que a BR81 TV conta com o apoio de nossos grandes parceiros: Seu Jorge Barbearia, Dep Recife, Capunga Beer Cervejaria Artesanal, Calango Quirri, Etnia Imagem, Dromedários Camisetas Personalizadas. Entra lá no nosso site, bandabr81.com, e você vai acessar mais informações sobre como entrar em contato com esses parceiros e o tipo de serviço que eles podem te oferecer. E relembrando aqui do episódio 9, a gente falou lá do festival João Rock que acontece em Brasília, e a gente mencionou na época que havia um palco que era destinado às bandas autorais que estão começando, estão despontando agora na cena. E houve um concurso onde mais de 600 bandas, mais de 620 bandas se inscreveram, inclusive algumas da Pernambuco, e se submeteram à votação do público.
E foi divulgada agora a lista dos 10 finalistas que vão concorrer a uma apresentação lá no festival. Deixa eu usar aqui a minha colinha. Vai abrir o festival que, relembrando, tem Capital Inicial, Plebe Rude, Nat Roots, Raimundos, Dado e Bonfá tocando Legião, Tribo da Periferia, Rincon Sapiência e várias outras bandas, né? A lista dos 10 semifinalistas, que foi divulgada essa semana, lá vai. Sou Rueiro, de Juiz de Fora, Banda Fuse, do Rio de Janeiro, Psicoprata, de Santa Luzia, Minas Gerais, Reverso de Presidente Prudente, Peace Off, de Piracaia, São Paulo, Salve 012, de Ubatuba, São Paulo, A Barra do Fundão, de Vargem Grande Paulista, em São Paulo, Médicos de Cuba, de Araucária, Paraná, Barra Barrala, de Santa Rosa do Sul, Santa Catarina. Barra Barrala lembra uns amigos da gente, né, Guga? Tio Johnny, de Lavras, Minas Gerais. Pelo menos de nome a turma tá bem criativa. Vai haver aí uma outra seletiva. E no dia 1º de junho, que vai ser a grande final, vai ser no Teatro Arena, lá em Ribeirão Preto. Vai ser anunciada então a grande vencedora, que vai se apresentar lá no Festival João Rock, que acontece em 15 de junho. E ainda falando sobre festivais, vale salientar, vale lembrar também que, pegando a carona do Rock in Rio, haverá um festival em São Paulo que vai se chamar Itaipava de Som a Sol. E 5 bandas que estarão se apresentando no Rock in Rio vão se apresentar em São Paulo, né, nesse festival que acontece lá no ginásio do Ibirapuera, e os ingressos estão à venda já no Ingresso Rápido. As datas e as bandas são 26 de setembro, Weezer, 27 de setembro, Dave Matthews Band, 29 de setembro, Seal, 3 de outubro, Nickelback, por favor, não vamos levantar nenhuma treta do Nickelback, e 4 de outubro, Black Eyed Peas. Então, relembrando, ingresso rápido, os ingressos já estão sendo vendidos, já recebi e-mail hoje falando do Festival Itaipava de Som a Sol. Ok, gente? Um monte de novidade legal. Tá aqui prometido, vamos voltar a falar do filme do Elton John e vamos tentar falar mais alguma coisa aí desse festival que vai acontecer em São Paulo. Tem, pelo menos as bandas são bem legais aí no sentido de gerar tretas pra gente alimentar aqui o nosso programa. E o nosso tempo tá acabando, mas antes de encerrar, a gente gostaria de mandar aqui um abraço do fundo do coração para João e Emerson, vocalista, guitarrista e o baixista da nossa banda, BR-81, que esse mês, aliás, desculpa, estão soprando velhinhas. Eu não vou dizer nada, mas se juntar as velhinhas dos dois, dá vela pra cacete. Então vamos deixar esse assunto de idade pra lá. João, Emerson, parabéns. Agradecendo mais uma vez a sua audiência, a sua atenção. Deixa aí um comentário, sua pergunta, seu elogio, sua crítica, sua sugestão de pauta. Fala pra gente, vamos interagir, que é disso que a vida é feita, né, pessoal? Os agradecimentos a Gustavo Costa na edição e captação das imagens. Eu sou Tacito Gueiros, apresentador da sua coluna musical semanal. Agradecemos também ao Rock in Ribs pelo nosso espaço, pelo acolhimento, pelo rock, pelo Ribs. Fica aqui o nosso beijo, nosso abraço e até a semana que vem.